Bom, nós acabamos de fazer a leitura da nossa linha editorial e é importante a gente constatar que muitos companheiros dos comitês de apoio ainda não fizeram uma leitura profunda da nossa linha editorial. Agora, por que o nosso jornal, nos últimos 13 anos, tem obtido um sucesso, como nós vimos, não só de ter influência no conjunto da política nacional, como também na questão dos movimentos sociais, o jornal ser aceito cada vez mais e cada vez mais ele ter uma presença, por exemplo, nos veículos da internet, sendo um crescente o nosso número de seguidores. Tudo que nós fizemos nesses 13 anos foi exatamente o cumprimento da nossa linha editorial. Uma linha editorial baseada exatamente numa análise científica da sociedade, uma análise de que tanto o mundo como o nosso país vive uma situação revolucionária em desenvolvimento e, a partir dessa constatação, o nosso jornal desenvolveu essa concepção que dá nome ao próprio jornal de A Nova Democracia, como sendo a luta por uma nova política, uma nova economia e uma nova cultura, entendendo que essa luta, ela não tinha condição de ficar nos marcos do eleitoralismo. Então, o jornal, a partir da sua fundação, ele imprime um discurso que ele manteve a coerência durante todo esse período. Ao afirmar na primeira edição que as candidaturas de Serra, Ciro Gomes, Garotinho e Lula, Luiz Inácio, eram farinha do mesmo saco, nós já pontuamos que, através do processo eleitoral, através da farsa eleitoral, jamais nós poderíamos mudar profundamente esse país. Ora, a linha editorial que o jornal desenvolveu, ela manteve esse discurso. Por quê? Porque nós partimos da concepção de que a política do imperialismo, de subjugação nacional, ela se impunha ao nosso país e os gerentes de turno, todos eles se curvaram desde quando os Estados Unidos, os Yankees, estabeleceram sua hegemonia de domínio sobre o nosso país. Todos os governantes de turno se curvaram à política de subjugação nacional, que era a política do imperialismo para as colônias e semicolônias. Ao constatar essa questão, nós vimos que nas últimas eleições em que o PT participou, e a partir da primeira eleição delas, quando o Lula fez, o Luiz Inácio fez a Carta aos Brasileiros, ele já se comprometeu com a política de subjugação nacional, com a política de entregar o nosso país ao controle, ao mando dos Estados Unidos. Então, essa questão de manter a coerência do nosso jornal é que deu realmente essa autoridade, ou esse reconhecimento, principalmente no seio da juventude, no seio dos intelectuais dedicados exatamente a defender uma transformação mais profunda no nosso país, e fez com que o nosso jornal, ao afirmar, ao colocar novamente em discussão a ideia da revolução, o nosso jornal crescesse de um periódico bimestral para um periódico quinzenal, ocupando não só o espaço nas bancas de jornais de todo o Brasil, mas também
ocupando um espaço razoável a nível dos veículos de internet. Isso mostra exatamente, quer dizer, que essa coerência, ela é diferente de outras correntes políticas e editoriais que existem aí no país. Essa política que garantiu, essa coerência é que garantiu exatamente essa autoridade que o nosso jornal adquiriu. Isso nos dá uma responsabilidade bastante grande, principalmente nesse momento, né, em que nós vimos aqui, estudamos, né, no nosso encontro, estudamos e analisamos a situação internacional e a situação nacional e vimos, né, que as saídas apontadas pela burguesia, as saídas apontadas pelo oportunismo, as saídas apontadas pelo revisionismo, todas elas goraram, todas elas deram com os burros na água, e o aprofundamento da crise hoje é uma coisa assim com uma celeridade bastante grande e que exige de nós, né, uma postura de responder a essas questões. Então a imprensa popular e democrática, né, que é popular porque tem exatamente um projeto, né, para o povo, né, um projeto que corresponde aos anseios do povo, né, por isso é que ela é popular e por isso é que ela é democrática. Essa imprensa, ela tem uma responsabilidade de apontar caminhos, e é isso que nós vamos ver quais são exatamente esses caminhos que nós deveremos adotar.